Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que Deus, nosso Pai, dê-nos forças para enfrentar as dificuldades, os obstáculos que se apresentam em nossas vidas. Meus irmãos, estamos vivendo tempos de muita reflexão, tempos em que estamos presenciando uma crise sanitária, levando as pessoas a terem que se cuidar mais, a terem que se resguardar mais. Vejo também, diante dessa crise, recuo nas atividades externas, a presença de uma crise econômica. Uma crise econômica causando dificuldades para empresas, como para as pessoas que precisam de seus empregos. Por isso, rogamos a Deus para que todos possam voltar, através do respeito, através das orientações sanitárias, através da precaução, através da previdência, que possam voltar a uma normalidade relativa
e que todos fiquem bem, para que haja a saúde do corpo, como também do espírito. Temos presenciado diversos desencarnes. São nossos parentes, são nossos amigos, são nossos conhecidos. Em toda parte, uma denúncia de que está acontecendo uma mudança muito grande em relação ao nosso corpo, à nossa saúde. Isso tem causado muita desarmonia entre os irmãos. E nós, que somos espíritas e que temos o Espiritismo como consolador, procuramos respostas nos livros da doutrina. O primeiro deles que eu escolhi para verificar os momentos em que estamos vivendo foi o Livro dos Espíritos, mais especificamente nas leis morais e, como estamos falando em desencarne, na lei da destruição. Buscando respostas para o que está acontecendo junto aos espíritos, Kardec nos apresenta a seguinte questão. Não poderia Deus empregar outros meios, em vez dos flagelos destruidores, para o aprimoramento da humanidade? A resposta dos espíritos foi que Deus emprega de meios diariamente, uma vez que concedeu ao homem o conhecimento do bem e do mal. O problema é que ele não aproveita. Então, devido à insistência em praticar o mal, é que é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Veja, assim como tivemos oportunidades de presenciar muitas doenças graves, estes tempos atrás mesmos, não era o vírus da Covid, era a febre amarela. E, eventualmente, nós vemos aí pessoas também desencarnando pela AIDS, pessoas com quadro de tuberculose ou mesmo quadro de câncer vindo a óbito. Por pessoas que em algum momento sentem um mal súbito e vão a óbito. Mas também encontramos pessoas que trabalharam com inteligência, que tinham uma percepção, procuraram seus médicos, o sistema de saúde, para preservar a sua saúde e preservar também a sua encarnação. Porque se você consegue descobrir as causas dos malefícios que estão prejudicando a sua saúde, você procura uma saída. O problema é que o homem, muitas vezes, prossegue em atividades no mundo que vêm a causar a própria doença, a própria dificuldade, a própria desarmonia do físico. Nós vemos que essas doenças, principalmente as respiratórias, têm vindo das regiões orientais. Tem acontecido muito esses eventos. E a gente percebe que o progresso industrial, o uso das indústrias, o progresso econômico e o progresso tecnológico, ele vem com um preço. Muitas vezes cidades poluídas e condições atmosféricas inadequadas vão fazendo com que o ser humano vá tendo condições de saúde mais precárias. Então a gente percebe que esse mal não veio no dia de ontem, ele veio vindo aos poucos. Ele veio se desenvolvendo até que chegou o momento que muitos dizem que foi um descuido em laboratório e acabou tendo o desdobramento que está tendo. Voltando aos nossos estudos da doutrina, em algumas oportunidades, irmãos dizerem que o mal já está organizado. Basta pensar no mal que já vem uma inspiração de como fazê-lo. O mais difícil é a prática do bem. Esse mal que estamos falando pode ter sido no sentido moral, mas também pode ser o mal que faça mal à nossa saúde. Então, quando os cuidados sanitários não são os devidos, é nessa hora que deparamos com doenças que muitas vezes não conseguimos dominá-las. Kardec prossegue fazendo outra pergunta. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe da mesma forma que o perverso. Isso é justo? E tem como resposta que o homem, durante a vida, relaciona tudo o que acontece ao que ocorre em seu corpo físico. Após o desencarne, ele pensa de outra forma. Para a espiritualidade, a vida no corpo ocorre por pouco tempo. Segundo eles, 100 anos do nosso tempo é um relâmpago da eternidade. O sofrimento durante a existência, durante alguns meses ou dias,
não são nada. São ensinamentos para o futuro. A consideração maior dos espíritos é que todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, pertencem a um mundo real, preexistem e sobrevivem a tudo. Os corpos são apenas disfarces. A realidade é o espírito. O espírito pode reencarnar em diversas condições. Ele pode vir a reencarnar em diversas famílias, com orientação em relação à raça, a país. Então, é como se nós estivéssemos vestindo uma roupa a cada encarnação. Os corpos, diante das calamidades, dizem os espíritos, que dizimam a muitos, são como uniformes de um exército, que durante a guerra são rasgados, destruídos ou perdidos. Na guerra, o general tem mais cuidado com os soldados do que com os uniformes. Então isso quer dizer que Deus tem uma preocupação maior com o espírito, com o ser individual. É nele que vai ocorrer um movimento positivo ou negativo, ou seja, vai causar a felicidade ou a dor. É nele que vai ocorrer um movimento, Então, o cuidado é mais com o espírito. E aí Kardec prossegue. Mas os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que causam? Aí temos a resposta dos espíritos. Sim, às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, geralmente só é sentido em gerações futuras. Veja que a natureza, diante de tudo o que está ocorrendo, está sendo mais preservada, porque, havendo a restrição com relação a algumas atividades, o homem diminui a sua ação diante da natureza. Os flagelos são provações, testemunhos que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Diante da dificuldade, tornam capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo. E isto ocorrerá se ele não for dominado pelo egoísmo. Muitas vezes, uma pessoa diante de uma dificuldade prefere pensar em si do que no próximo. A reflexão maior é o seguinte, é a caridade. A caridade, ela nos traz um benefício muito grande, pelo fato de que quando estamos diminuindo a dor do próximo, Deus está vendo, através de nossa atitude, desse nosso pensamento, dessa nossa conduta, um mérito. E esse mérito, ele nos traz muita luz, muita proteção. E entendo que muita coisa que está acontecendo, onde muitos estão sendo atingidos, é por sua própria condição física ou até moral. Muitas coisas que estão ocorrendo vêm de atitudes não muito corretas, e isso pode vir a decidir a manutenção ou não da encarnação. É importante que nós façamos o bem. E, por fim, Kardec questiona se o homem teria a possibilidade de prevenir os flagelos que o afligem. E a resposta dos espíritos é sim e em parte. Muitos flagelos resultam de sua imprevidência, ou seja, não houve uma preocupação, um cuidado, e por esse motivo acabou se sucedendo essa condição negativa. À medida que o homem adquire no conhecimento, é capaz de preveni-los se souber pesquisar as causas. Sabemos que muitas doenças hoje já foram apresentadas através da ciência a cura. Nós temos as vacinas. Nós tivemos doenças consideradas muito prejudiciais, como a poliomielite, varíola, o sarampo, a febre amarela. Então, são doenças que o homem já desenvolveu sua inteligência, ou seja, como evitar o óbito através da vacina. Mas ele diz assim: dentre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência divina. Neles, cada indivíduo recebe, em maior ou menor proporção, a parte que lhe cabe.
Diante desses males, o homem só pode opor sua resignação à vontade de Deus. Além disso, esses males muitas vezes são agravados por sua própria negligência. Gente, a gente sabe que, além da condição da saúde física, a gente encontra-se passando por uma crise moral. Percebemos muitas vezes as pessoas não respeitando o próximo, não fazendo o bem. Tem pessoas que, agindo como predadores, agem prejudicando o próximo. Pensando só em si, de maneira egoísta, e todas essas atitudes praticadas diante do próximo, as positivas seriam para o bem, para a melhoria, as negativas para o mal, estão sendo colocadas numa balança. Por isso que os Espíritos falam sobre os decretos da providência. Será que merecemos o que está acontecendo? Será que nós nos descuidamos com relação à saúde, mas também no aspecto moral? Será que não estamos ferindo alguém de alguma forma nas nossas atitudes? Será que nós estamos nos cuidando fisicamente, suficientemente, para que mereçamos nos mantermos vivos, encarnados e numa melhor condição? Me lembro de uma passagem do ex-governador Mário Covas dizendo o seguinte: muitas coisas que pedi a Deus eu não consegui, mas tudo o que eu precisava Ele me deu. Mário Covas, em vida, diz essas palavras sábias, porque o que nós precisamos é do necessário, e que na caridade, ajudando o próximo, fazendo a nossa parte, auxiliando, de alguma forma a Deus, de alguma forma ajudamos a Deus a levar o conforto ao próximo. Então todo o sofrimento que está havendo é tudo um conjunto que está ligando as pessoas ao que está acontecendo no mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos também citações sobre as nossas dificuldades. Ele diz o seguinte: as vicissitudes, os nossos males, têm duas fontes. Uma delas tem sua causa na vida presente, outras em outras vidas. Quantas doenças e enfermidades são consequências da nossa intemperança, da falta de controle, muitas vezes causadas pela falta de moderação no comer, no beber, excessos de todos os gêneros. São as doenças provocadas pelas nossas ações. No campo moral, diz que a lei humana alcança certas faltas e as pune. Mas Deus, que quer o progresso de todas as criaturas, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Os sofrimentos são para o homem uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se aprimorar, para que evite no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Então voltemos à reflexão. O que nós estamos fazendo? De que forma estamos agindo? Esses tempos atrás, comentei sobre as condições que estamos vivendo neste país. A falta de compreensão das pessoas, do amor ao próximo, do perdão, as pessoas praticando violência, as pessoas praticando corrupção, as pessoas enganando, as que não estão agindo em conformidade com a caridade, com o amor ao próximo, ou seja, de uma maneira mais materialista, de uma maneira mais focada ao seu bem-estar do que ao do próximo. Quantas pessoas que estão na condição em que estão e que não pensam no próximo? São duas linhas, muitas vezes por aquele que é um dirigente ou por aquele que é dirigido, ou mesmo nos seus lares. Quantos não se equilibram para agir na prática do bem? Temos ouvido pela imprensa casos de feminicídio, que é em decorrência da falta de amor, de entendimento com o próximo.
Pela imprensa também ouvimos sobre casos em que a polícia encontra crianças abandonadas no lixo. Todas essas ações que estão sendo praticadas e que as pessoas não têm tomado uma atitude responsável, viu? Elas vêm trazendo junto com ela essa condição do vírus. O vírus veio para a humanidade, para que a humanidade adquirisse uma moderação, o respeito. Prosseguindo quanto aos casos, antes da pandemia, o que víamos recorrentemente nas escolas: falta de respeito com professores, falta de respeito até para com funcionários públicos. Nós temos relatos de irmãos que trabalham na saúde, falta de respeito do cidadão para aquele que o atende. E isso não ocorre somente do cidadão para com o funcionário público. Também, em contrapartida, há casos da falta de respeito do funcionário diante daquele que precisa ser assistido. Falta de respeito nos esportes. Quando duas torcidas vão para o estádio de futebol para torcer para os seus times, às vezes acabam brigando e essas brigas podem até chegar ao óbito. Também há casos de indivíduos que, na volta do estádio, saem quebrando o patrimônio público, deixando rastros de destruição. Quando as pessoas utilizam sua inteligência ou se valem de algum poder para uma facilidade, para uma melhoria de vida, tudo isso nós estamos vendo neste mundo. E estando vendo a situação que não tem controle, será que estamos merecendo o que está acontecendo neste mundo, essas dificuldades? Eu me motivei muito sobre o tema quando vi uma palestra do nosso irmão Raul Teixeira. Ele esclarece de maneira mais detalhada o que os Espíritos nos relatam. Raul Teixeira, comentando sobre os diversos desencarnes ocorridos no mundo, em que muitos se perguntam o porquê e até citam como responsabilidade de Deus tais sofrimentos. Inicia citando um poema de Castro Alves, de psicografia de Chico Xavier. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. É que da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. O que eu entendi é que muitas coisas podem acontecer na nossa vida que achamos que não fizemos nada. É o que já foi comentado. Se não foi nesta vida, mas em outra, nós praticamos. Importante, meus irmãos, é o seguinte: passagem de Pedro, na Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando praticamos a caridade, que é o amor em ação, como dizia o nosso irmão Itaca, você agindo em favor do próximo, tudo isso faz com que as nossas dívidas, os nossos débitos, eles vão sendo diminuídos. A nossa condição vai melhorando. Então Deus coloca ante essa atitude, ante essa prática, por nos preocuparmos em ajudar o próximo, Deus também, por seu lado, nos auxilia. Eu já ouvi em algumas oportunidades dizer que quando praticamos a caridade, espíritos muito nobres estão nos acompanhando, nos auxiliando. Se você observar que todas as pessoas, a não ser que haja algum problema no passado, que ela tenha realmente que passar por alguma provação, Mas a maioria das pessoas, quando modificam suas atitudes perante o próximo, as suas condições de vida melhoram. Porque quando você respeita, você é respeitado. Quando você não respeita, por que o outro teria que te respeitar? É nesses pensamentos que temos que evoluir. Raul Teixeira, citando o livro Obras Póstumas, diz que Kardec indaga o espírito de Clélia de Planty a razão por que ocorrem esses desencarnes. E esta responde dizendo:
é que cada indivíduo pode cometer desatinos contra a consciência cósmica, contra a sua própria consciência e em 3 níveis gerais. O primeiro, ele pratica sós. E aí, Raul Teixeira fala sobre o tabagista, o alcoólatra, vamos citar mais, o usuário de drogas. E, pelo vício, ele destrói o seu próprio corpo. Não é só no vício, há também causando algum tipo de modificação no ser. Há pessoas também com maus pensamentos, há pessoas também irritáveis, há o violento, há o mentiroso, sendo que todas essas degradações, elas se refletem sobre si mesmo. Elas vão somatizando, elas vão se incorporando às nossas energias e ao nosso espírito. E por conta de tudo isso, o homem, estando nessa condição, ela realiza males sobre si mesmo. Mesmo que enderece esses problemas aos outros, é ele que realiza a sós. Diante da lei de causa e efeito, eles levam para si, em outras existências, problemas individuais. Se foi tabagista, traz nessa nova existência doenças como asma, bronquite, cânceres, em virtude dos vícios usados por ele, praticados por ele no passado. Ele explica que, ao degenerar o organismo, consumindo uma dose exagerada de fluido vital, antecipa a sua morte. Então ele entra no mundo espiritual na condição de suicida. O mesmo ocorre com relação ao alcoólatra. Por ter degenerado seu sistema neurológico, o seu sistema gastrointestinal retorna com úlceras pépticas, úlceras duodenais, com cânceres, perturbações nervosas, dentre outras. Nessas condições, ele reencarnará no corpo físico com as impressões gravadas no seu corpo espiritual. Uma coisa interessante que Raul Teixeira fala sobre o mentiroso. O mentiroso ele grava uma energia muito grande no seu íntimo, no seu perispírito. E então, em uma vida, ele consegue, através da mentira, ludibriar a outras pessoas, enganar, passar a perna, conseguindo o seu intento. Só que de tanto ele praticar essa condição, ele deixa gravado essas impressões em seu perispírito. E aí ele nos relata que em outra encarnação, esse que era mentiroso e se dava bem, ninguém mais acredita nele. Por mais que ele fale, ninguém acredita. Isso porque ele emana, aliás, por mais que ele fale a verdade, ninguém acredita. Isso porque ele emana uma energia tal que faz com que as pessoas não acreditem, mesmo que ele tenha se tornado uma pessoa honesta, mesmo que ele tenha modificado seu comportamento diante do próximo. Se ele tiver numa dificuldade, diz Raul Teixeira, ele não consegue convencer as pessoas que ele esteja falando de uma forma séria. Mas tudo o que ocorre, essa primeira condição, nós sofremos a sós. Poderemos reencarnar em família que nos ame, poderão reencarnar em família que os ame, que os eduquem, mas não poderão impedir que eles não sofram essas patologias de caráter individual. Por mais que seus familiares os amem, não poderão viver em seu lugar as dores que trouxeram. Raul também nos narra as pessoas que mentem, que usam mal sua inteligência, tendo como consequência encarnações expiatórias. Clélia de Plantier prossegue dizendo que podemos praticar atos em família. Sim, há casos em que, pela condição econômica do indivíduo, algum familiar pratica um crime, uma falta punível pela lei, e que, através da condição econômica, a pessoa consegue burlar ou mesmo criar uma condição de responsabilidade para outro, utilizando meios legais e enganando a lei.
Nesse caso, a família em conjunto com aquela pessoa, ou mesmo a própria família, né, vivendo na prática de crimes como assaltos, tráfico e tirando até mesmo as vidas. Quando a família age em conjunto, após o seu desencarne, verificando no plano espiritual o resultado de suas ações, voltam ao mesmo tronco genético. Nessa condição, poderão voltar cardíacos, com cânceres e em outras condições que os levam ao óbito. E, por fim, temos os atos relacionados à sociedade. E aí Raul Teixeira fala sobre os preconceitos. Em comunidade ou sociedade, ela pode ser preconceituosa. Ela pode ter preconceito com raça, ela pode ter preconceito com gênero, e é nessa hora que entra uma reflexão. Amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar, praticar a caridade, tudo isso leva a outras condições, de que em algum momento sofreremos, né? Aquele que tem preconceito de alguma forma poderá vir na mesma condição do outro, de maneira expiatória. Aquele que é orgulhoso na sua condição econômica poderá vir numa outra condição. E aí Raul cita a classe política, cita pessoas que através do poder, juntamente com outras pessoas, conseguem fazer com que recursos não cheguem à população, com desvios de conduta. E aí ele vai seguindo, comentando a respeito de todas essas condições. Cita até um exemplo de dos resultados de algumas atitudes que podemos ter praticado no passado e que agora se reflete, né, muitas vezes num desastre, né? Cita o exemplo de um acidente aéreo em que uma aeromoça, momentos antes de um acidente aéreo, ela vê que a imagem dos passageiros haviam mudado e se apresentavam como corsários, piratas do passado. O avião pegou fogo, a aeromoça desmaia e foi a única pessoa que escapou do desastre aéreo. Cita acidentes que ocorreram no Rio de Janeiro, em local que choveu muito, houve desbarrancamento e que muitos desencarnaram. Muitos se afogaram devido à cheia do rio e outros foram encobertos pela lama. E perceba, as pessoas têm sua liberdade, mas será que em algum momento não está vindo o desencarne devido às suas atitudes? A gente até comenta, puxa vida, tal pessoa era tão boa, mas e aí? Será, como diz Raul, sobre os mistérios peregrinos, os mistérios da existência? O que nós fizemos no passado e que precisamos resgatar no nosso futuro? Então é importante, meus irmãos, que seguem a doutrina, que seguem o caminho do bem, que seguem praticando a caridade, compreendendo, perdoando o próximo, né? Kardec lhe fala que a caridade é benevolência para com todos, indulgência ante os defeitos de outras pessoas, porque somos imperfeitos, e perdão das ofensas. É o texto básico que nós devemos refletir. O que estamos fazendo de bem e o que estamos fazendo de mal. É esta balança em que Deus está colocando para todos. E como está sendo o nosso presente? Está sendo produtivo, de bondade, de atitudes positivas diante do próximo? Será que Deus não estará colocando coisas boas em nossas vidas? Eu tenho certeza. A prática do bem, assim como o amor, ela cobre uma multidão de pecados. Nela, podemos estar reparando, diante da prática do bem, as nossas faltas, nos reconciliando com os nossos inimigos e, com a prática do mal, nós estamos aumentando as nossas condições de dificuldade. Diante disso, ainda estamos diante de uma transição planetária. Aqueles que vão permanecer nessa terra, encarnando, há aqueles que vão permanecer nesta terra, reencarnando, e aqueles que reencarnarão em mundos que continuará passando por provas e expiações. Devemos também fazer essa reflexão. Graças a Deus
pelo que eu tenho conhecimento, que todas as pessoas que estão passando por uma condição bondosa, praticando bem, tenho certeza que isto está auxiliando diante dessa nossa crise. Os desencarnes mesmos, eles são naturais até um certo ponto, pelo fato de que nós temos o nosso momento nesta terra. E como já foi dito pelos Espíritos, 100 anos é como um relâmpago, e dias ou meses de sofrimento são condições temporárias. Nós, como espíritos encarnados, devemos procurar o bom caminho e tenho certeza que Deus nos abençoará. Um bom domingo a todos, uma feliz Páscoa e se cuidem, porque agora é a hora da prudência, agora é a hora de respeitarmos o nosso próximo, fazendo a nossa parte, a nossa caridade, a prevenção, o cuidado, para que nós não façamos o mal ao próximo e que tenho certeza em algum momento Deus, que é misericordioso, nos trará uma condição melhor. Muita paz a todos.